Olá, então vamos agora falar, dentro do conteúdo do planejamento estratégico, das ferramentas utilizadas para que o bom planejamento ocorra, né? Então nós vimos em sala a matriz 5W2H, né? Na matriz que a gente tinha visto em sala, inicialmente eu tinha colocado 5W e 1H, mas nós vamos estudar ela completa, né? E compreende então 5W e 2H, e nós vamos entender por que essa matriz tem esse nome, né? Então, nós temos o seguinte: a elaboração do planejamento utiliza uma ferramenta denominada matriz. A matriz é uma planilha que traz as informações necessárias para o bom desenvolvimento do planejamento. Estudaremos a matriz 5W e 2H. O que, o que exatamente é o 5W e 2H? Né? Então, nada mais do que uma ferramenta administrativa utilizada quando o objetivo é alcançar uma determinada meta ou garantir a melhor execução de certos projetos definidos pela empresa. Essencialmente, é uma planilha com duas colunas, uma para perguntas e outra para respostas. A sigla 5W e 2H reúne as iniciais dos questionamentos que vão guiar o gestor à excelência. Os Ws, né, são os termos em inglês. What, que quer dizer o que. Why, que quer dizer por quê. Where, que quer dizer onde. When, quer dizer quando. Who, que quer dizer quem. Né? E how, que quer dizer como. E how much, que quer dizer quanto. Né? Então, você vai saber, você tem uma tarefa, você tem lá então o que vai ser feito, por que será feito, onde será feito, quando será feito, quem fará, como será feito e quanto custará. Então, na verdade, essa matriz, né, ela dá todo o detalhamento das operações que precisam ser realizadas na empresa. Mas na prática, então, como usar, né, essa matriz? Então, antes de aprender a usar como usar a 5W2H e aplicar em sua empresa, é importante ter ciência de algumas etapas iniciais que simplesmente não podem ser ignoradas. Assim, antes de mais nada, identifique o problema e se certifique de direcionar as ações para a sua causa e não para os efeitos gerados. Reflita juntamente com sua equipe sobre a melhor solução para o caso, tendo conhecimento sobre o que pode sanar as questões que afligem seu empreendimento. Vamos para o 5W e 2H na prática. Então, confira a seguir alguns exemplos de aplicação dessa ferramenta. Então, essa ferramenta você pode fazê-la, pode usar o Excel, né, que é uma planilha eletrônica. E aí você faz, né, as colunas lá e faz as linhas, né? Faz as colunas e as linhas e aí coloca ali as respostas, né? Quem, como, quando, onde, porquê, quanto vai custar, né? Então você delimita também prazos, né? Então você pode usar alguns aplicativos, esse app PM Canvas também é um aplicativo que permite você fazer esse plano, né? Através da ferramenta. Você pode usar alguns softwares de gestão, então alguns softwares de gestão de projetos já trazem essa ferramenta. Você pode até fazer no meio físico mesmo, você pode fazer numa prancheta e fazer a planilha ali numa prancheta para que você possa realizar o processo. Tá? Então, a gente viu em sala, né, a gente trabalhou, né, com primeiro o evento que vocês fizeram na visita às salas de aula sobre a questão do coronavírus, né? E depois de conscientização da comunidade escolar, e também depois eu deixei uma atividade para vocês, né? Então, um exemplo, né? O que fazer? Né? Então ali tem um exemplo, tá lá, aumentar a temperatura do forno. Então, é uma tarefa, né? O que fazer, né? Então, quem vai fazer essa tarefa? Quem vai cumprir essa tarefa? Vai ser o José. Né? Onde? Então, eu tenho um forno, né, que está o modelo lá, 2W5C,
Então é nesse forno que o José tem que ir lá aumentar a temperatura. Por que, que o José tem que fazer aumentar essa temperatura? Porque a diminuição para a diminuição da duração do processo. Então, o forno estando quente, o processo ele vai ser mais ágil, né? Quando que ele vai fazer isso? No dia 1º de maio, né? Então, se essa tarefa fosse uma tarefa contínua do José, ele poderia estar ali dentro do checklists ali das atividades do José. E como ele vai fazer? Bom, ele vai aumentar a potência do motor. Se fosse uma caldeira, ele teria que colocar mais lenha nessa caldeira. Né? Quanto custa esse processo de aumentar? Vai ter um aumento de 0,5% do custo operacional. Então, a empresa já entendeu que manter o forno mais quente, realizar uma outra tarefa, vai resultar, então, num valor de custo, aumento do custo operacional. Mas ela precisa disso para manter esse processo. Tá? Ali nós temos outros exemplos, né? Então, olha, tem lá comprar novo sistema de manutenção. Então, olha, quem vai ficar responsável por comprar esse novo sistema? Vai ser o Roberto. Onde? Vai ser lá para a unidade de São Paulo, né? Por quê? Porque muitos dias é fora da meta de produção. Então, a empresa lá ela está com um problema na manutenção das máquinas, ficando fora de produção as máquinas, e o Roberto vai ser responsável por comprar um sistema lá para poder realizar esse processo. Até quando? Vai ser até dia 1º de março, né? Então, essa meta pode ter 30 dias, pode ter 60 dias, vai depender daquilo que a empresa entende como execuível, ou seja, possível de se realizar. Como? Ele vai ter implantação do novo sistema de manutenção, pela manutenção. Então, e quanto vai custar? Vai custar R$20.000 esse sistema. Então, é um orçamento que está delimitado para poder realizar isso aí. Então, nós tínhamos dado, né, para vocês algumas atividades. A primeira atividade, né, que a gente tinha mandado junto era quais as formas de aplicação ou de utilização da matriz 5W2H. Então, ali para cima é só você voltar e responder, né? Você pode fazer em planilhas, pode fazer em aplicativo, você pode fazer até manualmente, né? E aí eu peguei aquilo que a gente trabalhou em sala, né? E coloquei aqui, olha, elabore uma matriz para resolver o seguinte problema: como conscientizar a comunidade escolar sobre a prevenção e o contágio do coronavírus. Então, o que fazer? Né? Então, a primeira ação era ir nas salas e falar sobre as formas de contágio e as formas de prevenção. Né? A outra forma era, que um outro grupo resolveu fazer, distribuir panfletos contendo informações. Então, aí vocês devem preencher, né? Quem vai fazer? Vocês tinham um grupo lá, né? Então, você vai preencher os dados que estão faltando. Quem vai fazer? Onde vai ser feito? Então, ir na sala. Onde? Na escola, no colégio Maria de Lourdes Vidal, né? Ou nas salas do ADM, do jurídico, né? Então, você pode especificar mais o local, quanto mais específico, melhor, né? Por quê? Para evitar o contágio da doença. Quando vai ser feito? Foi feito, então, vocês tinham feito aquele numa determinada data, né? Se não me engano, acho que foi a quinta-feira antes de nós sairmos para o recesso, né? Então, vocês olhem aí nas anotações do caderno de vocês, né? Antes de a gente começar esse isolamento aí, a gente fez essa atividade. E como vai ser feito? Então, ali você vai descrever o passo a passo, né? Então, você vai chegar na sala, vai pedir licença para o professor, autorização para entrar na sala, vai chamar a atenção dos alunos, pedir 1 minuto da atenção, vai colocar que as formas de contágio, as formas de prevenção, né? Vai explicar como que a doença está se proliferando, né? E quanto vai custar isso? Bom, nós utilizamos material da própria escola, né? E não custou, assim, entre aspas, nada, né? Mas se você fosse comprar esse material, então você precisaria de algumas cartolinas, você precisaria de alguns canetões para escrever nas cartolinas, precisaria de cola ou de alguma outra informação para
tesoura para recortar. Então, você colocaria ali um valor, né? Já na segunda atividade é distribuir os panfletos, né? Então, distribuir os panfletos, quem vai distribuir? Fulano, ciclano, beltrano, né? Onde? Nas salas do ADM, nas salas do jurídico, no turno vespertino, no turno matutino, né? Por quê? Para evitar o contágio da doença. Então, o nosso foco é evitar o contágio da doença. Quando? Vai ser na mesma data, então vocês preencham ali. Então, vocês vão preencher. Essas atividades vocês já fizeram em sala, eu já lancei aquele dia, já anotei, isso já está considerado, mas vocês têm que fazer isso no formulário, né, e entregar para a gente fazer a pontuação de cada um, né? Então, vocês vão preencher os quadradinhos que estão faltando, tá? Você pode colocar o nome de pessoas, onde, nas salas de aula do ADM, do jurídico, no turno vespertino, no turno matutino, quando, coloca a data, como. Você vai descrever o processo. Se você precisar fazer maior esses quadrados aí, você faça, você vai descrever o processo como vocês fizeram. Tá? Então foi feito o processo e vocês já sabem o que aconteceu. Né? E aí eu deixei mais uma linha ali para você também pensar em alguma coisa além do que foi feito. Então o que você poderia fazer a mais para conscientizar a comunidade escolar sobre a prevenção e o contágio do coronavírus, né? Então, você colocaria ali uma outra atividade, né, que você daria ali tanto a dimensão do quem, quando, como, porquê, né, e quanto custaria. Tá? Então, e aí nós fizemos, né, uma outra atividade, né, eu deixei como lição para vocês, né, que era para você elaborar um planejamento para resolver o seguinte problema: como melhorar a disciplina dos alunos da nossa escola. Muito bom, né? Então, a gente colocou também, né, eu montei uma outra atividade agora, que é a história de um médico chamado Ben Carson. E vocês vão fazer uma resenha sobre a história desse médico. Né? Então, eu acho que uma coisa vai ajudar a resolver a outra. Né? Então, o que você poderia fazer? E aí, você tem que pensar primeiro, né, no problema que está acontecendo. Né? Olha, há um problema da disciplina, as pessoas conseguem estudar, as pessoas conseguem aprender, as pessoas conseguem fazer o caminho do aprendizado de forma tranquila ou não? Será que você está se enganando? Será que você está jogando uma sujeira para dentro para debaixo do tapete, que tem problemas que precisam ser resolvidos e você precisa tratar esses problemas e você faz parte desse problema, mas também faz parte da solução? Então, a história do Ben Carson, ela vai mostrar muitas luzes para resolver esse problema. Tá? Então, eu acho que a gente fazendo ali, né, pensando, o ponto central, aqui são três, né, são 3 itens, né? Então seriam 3, mas se você quiser colocar mais, 3 ações, né? Então, olha, você pode ter o aspecto motivacional, você pode ter o aspecto psicológico, você pode ter o aspecto disciplinar, inclusive, tá? Então, você pode ter N situações que você vai pensar, né? Vocês aí nos grupos de WhatsApp aí da turma, né? Discutam o problema. É preciso revisar e perceber. Nós, brasileiros, levamos conosco um problema. Pensa comigo o seguinte, olha só, a nota, ela diz alguma coisa, mas não diz tudo. Imagina o seguinte, você vai sofrer uma cirurgia, tá? Vai passar por um processo cirúrgico.
E você está lá diante na cirurgia, você está diante de um médico, de uma equipe médica que, de repente, por conta do hospital que você foi parar, não é um hospital de excelência, não é, um sistema onde tem os melhores profissionais, de repente você pegou justamente uma equipe que são aqueles alunos que só tiravam a média, que só tiravam 6. O que o 6 é de 10? 6 é 60% de 10. Ou seja, de repente, os 40% que eu não consegui aprender, que eu não consegui obter como nota nos meus estudos, pode ser os 40% que vai entrar na margem de risco para a morte ou para a vida. Então, perceba que se você faz um arroz e você aprendeu 60% a fazer bem ou mal um arroz, esse arroz pode ter 40% de chance de ficar um arroz insosso, né? Ele pode ficar um arroz papa, um arroz sem graça. Você pode acertar, porque 60% quer dizer que 60% das vezes você vai acertar. E 40% você pode errar. E aí, quem serão as cobaias? Então perceba que você nós precisamos tratar disso. Não é porque moramos na periferia, não é porque temos problemas sociais que de repente outros nossos irmãos brasileiros de repente não têm, ou os têm até maiores, né? Que de repente nós vamos simplesmente nos esconder atrás dos problemas. Então você vai ver na história do Ben Carson que ele não se escondeu atrás dos problemas. Ele passou por dificuldades, ele passou por lutas e ele mostrou muitos caminhos para nós estudantes, para nós profissionais e futuros profissionais. Ele mostrou muitos caminhos. A vida dele tem muitos exemplos bons para pais, para filhos, para pessoas que querem avançar em direção a uma vida no caminho da sabedoria e não simplesmente se tornar uma pessoa sabida, né, e não sábia. A pessoa sabida, ela pode até ser esperta, ela pode até saber navegar mais ou menos em algumas águas, mas isso não vai levá-la para um caminho cada vez melhor, onde você pode contemplar aquilo que você está conquistando e você olhar para a sua vida, olhar ao seu redor e falar assim, olha, eu fico feliz com isso, eu fico satisfeito com isso que eu consegui realizar na minha vida, porque é fruto também do meu esforço, fruto também da minha dedicação. Então, vocês têm essa atividade aí para ser feita. Essa atividade também vocês devem entregar. Nós vamos mandar nos grupos de WhatsApp. Eu vou colocar o link desses vídeos todos no YouTube. E vocês têm assim, à disposição nosso contato lá no WhatsApp para poder solicitar mais alguma dúvida que eu veja ser necessário, que vocês veem ser necessário, e aí eu posso gravar outro vídeo para explicar melhor, para deixar mais claro. Se algum dos colegas de repente não está tendo acesso à internet, vocês, por favor, né, liguem para eles, tentem falar com os pais deles, tentem fazer sinal de fumaça, alguma coisa, para poder chamar a atenção dos colegas e falar, olha, nós precisamos cumprir com as nossas atividades. Nós somos estudantes. Vocês são estudantes. Os pais de vocês estão tentando preservar vocês ou tentando dar um suporte para vocês, para que vocês possam, às vezes, conquistar aquilo que eles não conquistaram. E aí, esse planejamento estratégico aqui, essa matriz 5W e 2Hs, ela vai, talvez, responder muitas questões. Tá? E só para finalizar, nós temos aqui, olha só,
quando fala aqui no início, justamente o seguinte, identifique o problema e se certifique de direcionar as ações para a causa e não para os efeitos gerados, tá? Então, olha só, existe um problema. Qual que é o problema? Seja sincero, seja sincero. O problema é o seguinte: eu tenho dificuldade de aprendizado, eu não estou aprendendo, eu não consigo estudar. Qual que é o problema? Eu tenho que tratar isso. Eu tenho que lutar com alguns problemas que eu enfrento. Isso tem que ficar bem claro para nós. Então, se você começar a olhar, não o efeito. Ah, hoje eu estou com preguiça. Ah, eu não consegui fazer. Tá, mas onde é que está o problema? O problema tá que você leu e não entendeu. Muitos de nós temos dificuldade de leitura e interpretação. E isso nós temos que tratar. E não é assistindo vídeos no YouTube que a gente vai aprender a ler. É lendo. Tá? É lendo e lendo boas coisas. Tá? Então é preciso entender que nós precisamos aprender a ler. Ler melhor. Aprender melhor. Isso é fato. Tá? Ah, não. Eu consigo entender, eu consigo ler, eu sei o que é para fazer, mas eu me confundo. Eu me confundo na hora de fazer. Houve uma desconexão entre você entender, olha, é para você ir até o centro da cidade, e você foi para um determinado bairro, ao invés de ir para o centro, você errou o endereço. Por quê? Às vezes, quando saio em viagem, né, a gente usa o GPS. E muitas vezes o GPS ele fala entre a 200 metros. A 200 metros, entre na próxima direita. A 200 metros. Aí você olha, 200 metros, você pensa assim, bom, 200 metros, não tá. E de repente era para você entrar na próxima rua, né? E muitas vezes o GPS teve que recalcular porque eu errei. Mas por quê? Eu estava vendo a dimensão que o GPS está calculando, 200 metros, na minha visão espacial, de olhar as quadras, olhar as entradas, é diferente. Depois que você acostuma, você erra menos. Então, entra na próxima direita. Tá bom, você está vendo ali a próxima direita, então não tem erro. Agora, em 300 metros, entra na próxima direita. Tudo bem, aí você vai olhando. Bom, 300 metros, teoricamente, dá 3 quadros. Aí você olha ali no mapinha, você vê que tem 3 quadros. Então, você vai passar os 3 quadros e vai entrar, né? Então, nós precisamos ver onde é que está o problema. Se eu estou agora, veja só, às vezes a gente fala assim, ah, mas eu estou cheio de preocupações. Cheio de preocupações. Bom, nós estamos sempre preocupados. Existe um processo de preocupação em tudo. Você, quando acorda, você abriu seus olhos, sua mente já está funcionando bastante. Ela já tem um monte de informação, ela já sabe de muitas coisas, e ela pode trazer à tona várias informações. E às vezes você, com certeza você deve já ter passado por isso, né? Você falou assim, hoje eu tenho que fazer tal coisa. E aí você acordou e falou assim, bom, hoje eu vou fazer tal coisa. Só que de repente, você pegou o celular e você foi falar com alguém, ou você foi ver um vídeo, do vídeo você foi ver outra coisa, dessa conversa com outra pessoa você foi fazer outra coisa, e vai. Resultado da história, de repente você não consegue realizar aquilo que você se propôs a fazer, né? Algumas coisas a gente consegue fazer, por exemplo, almoçar, jantar às vezes, né? Almoço ainda a gente às vezes consegue ter horário, né? Tem gente que não consegue nem ter horário do almoço. Tem gente que não consegue ter horário das refeições. Às vezes a pessoa, como tem que ir para aula, então ela tem um horário para tomar o banho, para poder almoçar, para depois ir para aula, né? E ela se organiza em torno desses horários, né? Mas às vezes, quando a gente está em casa, corre-se o risco da gente perder toda a disciplina de horário.
Então, eu não estou tendo aula e tal, então eu posso dormir até tarde, ou eu posso assistir filme ou televisão até tarde, e aí depois eu vou dormir tarde, e eu acordo tarde, e eu perco os meus horários, minhas referências todas. E aí, às vezes, você fica cansado, às vezes você não consegue produzir. Então, você tem que tentar refletir. Onde é que está o problema na falta de aprendizado? O professor não sabe explicar. Pode acontecer? Pode, com certeza. Eu falo algo daquilo que eu tento estudar, daquilo que eu tento vivenciar, daquilo que eu tento trazer como prática da disciplina que vocês precisam receber, e eu tento traduzir o máximo daquilo que é próximo do conhecimento de vocês, aquilo que está nos livros, aquilo que está nos artigos, aquilo que está no material de apoio para a gente poder levar para você essa informação. Mas aí você teria que falar assim, professor, eu não entendi. Mas se você só falar assim, eu não entendi, eu preciso saber o que você entendeu. Eu preciso que você reflita o que você não entendeu. Então, olha, eu não entendi, professor, é para ir ao centro da cidade, a pé, de jegue, de caminhão, de avião, num tapete voador, é para ir como, professor? Então, quer dizer, olha, uma conta matemática, na multiplicação temos aquela máxima, né? A ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, se você chegar ao centro da cidade, não importa se você foi de avião, de caminhão, a pé, de bicicleta, se você pegou um ônibus, desceu, subiu no cavalo e pegou um tapete voador para chegar, não importa. O que importa é que você chegou ao objetivo. Então, o que nós precisamos fazer é o caminho do aprendizado. E o caminho do aprendizado, ele passa pela mensagem emitida pelo professor, pela compreensão dessa mensagem, pelo estudo do material que o professor disponibiliza, pelos exercícios que você tem que fazer, pela sua interpretação e pela correção do professor para que ele consiga ver se você conseguiu cumprir com os objetivos do exercício. Então, o exercício que foi dado, olha, vocês já tinham feito em sala de aula, agora eu tirei algumas informações e deixei algumas que vocês já têm produzido. É você olhar o seu caderno, é você trocar ideia com seus colegas e é você produzir o seu. A segunda atividade, que é a de como trabalhar na disciplina dos alunos, né, melhorar essa capacidade de aprendizado que vai contribuir com a capacidade de aprendizado, né? Deixa eu voltar lá para a gente... para melhorar a disciplina dos nossos alunos, né? Então, como melhorar a disciplina dos nossos alunos, né? Dos alunos da escola. Então, o problema disciplinar, ele resulta no quê? Num problema de aprendizado. Alguém está bagunçando do seu lado. Você está bagunçando. Como você aprende? Como você consegue obter o conhecimento que depois você vai poder chegar numa empresa e a empresa vai falar assim, olha, eu preciso que você faça determinada função para mim e eu vou te pagar um salário, esse salário você é o inicial e aí você vai crescendo na função e eu vou te dando mais atribuições e à medida que você for desenvolvendo, você vai crescendo dentro da empresa e a empresa quer que você seja feliz e a empresa quer ficar contente com as suas atividades. E aí? Você precisa saber. Você não precisa só ser esperto, tá? Ser safo, ser sabido. Você tem que trilhar o caminho da sabedoria. E se você percebe que a bagunça interior que você está vivendo, ou a bagunça exterior que está acontecendo ao seu lado, está te prejudicando, agora, nesse momento de isolamento social, é o momento certo para você respirar, para você pensar e para você tomar uma decisão, para você melhorar a sua capacidade de aprendizado. E aquela atividade que eu dei sobre a vida de Ben Carson, ela vai te ajudar muito. Eu já assisti esse filme mais de 4 vezes e eu digo para você, é só você estar com o espírito aberto, com as suas vontades e com a sua inteligência. Né? Lembra que eu falei, olha,
nós temos corpo, alma e espírito. Espírito é justamente aquilo que nos diferencia dos demais seres vivos, né? Então, é o que nos faz seres humanos. E aí, nós temos, então, a capacidade de ter inteligência e desenvolver e melhorar as nossas competências, a nossa inteligência e dominar a nossa vontade. Se a gente deixar a vontade simplesmente tomar conta da gente, nós não vamos estar exercitando a inteligência, ok? Então, espero que vocês possam produzir boas atividades aí e estou à disposição. Um grande abraço.